Boa noite a todos e a todas, é um prazer estarmos aqui em mais um GC Online, juntamente com você e com os nossos irmãos que sempre estão aqui com a gente, né? Tá aqui o Anderson, a Raíssa e o Tyrone, né? E vai ser um tempo precioso nessa noite, né? Tem sido dias preciosos e nós estamos aqui para encorajar você a poder viver um tempo maravilhoso com Deus, apesar de tudo que possa estar acontecendo. Eu quero que você convide os seus irmãos, convide sua família para poder participar desse GC. E nós queremos então começar essa nossa reunião, esse nosso encontro, orando pela sua vida, pela nossa vida, pelas nossas comunidades locais, pelo nosso país, por cada um de vocês que participam com a gente todas as semanas. Se você pode, da sua casa, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós exaltamos o Teu nome nesta noite, Pai, em mais um GC Online. E nós acreditamos, Pai, no Teu poder para alcançar vidas. Nós acreditamos, Pai, que toda quinta, quando nós nos reunimos aqui, Pai, pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor consegue transformar os nossos corações, Pai, para vivermos a Tua vontade ou conhecermos a Tua vontade. Eu oro nesse instante, Pai, por cada irmão, cada irmã que participa conosco desse GC, por meio, Pai, da Rede Super, ou talvez pelo nosso canal no YouTube. E a minha oração, Pai, é para que esse irmão, essa irmã, para que essa família, para que esse líder, para que esse anfitrião receba do Senhor fôlego de vida, Pai. Nós oramos, ó Pai, para que onde chegar esse vídeo, Pai, onde chegar esse GC Online, Pai, vidas possam ser transformadas, Pai. E oramos assim porque sabemos, ó Pai, que esse GC vai chegar em algumas penitenciárias. Oramos assim porque sabemos que esse GC, Pai, ele chega, Pai, a leitos de hospitais, Pai. E nós queremos nessa noite então, Pai, elevar o nosso coração a Ti, os nossos corações a Ti, certos, ó Pai, de que o Senhor nos ouve, certos de que temos um Deus que é o nosso Pai. Que enquanto estivermos aqui Te adorando, Pai, vidas possam ser transformadas, alcançadas e redimidas pela Tua graça e pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém. Sem demora, eu queria que você de casa pudesse talvez abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus no capítulo 6, Mateus 6. Nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. E vamos usar como base a oração do Pai Nosso, para poder falarmos um pouco sobre esse reino e os aspectos desse reino. Mateus capítulo 6, iremos ler a partir do verso 9. O texto fala assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ou venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A ênfase de hoje com vocês aqui vai ser no verso 10, quando nas palavras de Jesus, Ele ensina os seus discípulos a fazerem tal pedido: venha a nós o Teu reino, Bem, hoje a gente vai falar sobre o reino de Deus e sobre os aspectos desse reino. Nós temos talvez ao longo dessa nossa caminhada aqui falado um pouquinho sobre esses 3 capítulos de Mateus. Mateus capítulo 5, 6 e 7, que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Nós cristãos, somos convidados por meio dos ensinamentos de Jesus a olharmos para esses 3 capítulos com uma maior atenção. Esses 3 capítulos, o Anderson, necessita da nossa atenção muito mais do que os 10 mandamentos. Porque nesses capítulos estão os princípios estabelecidos para nós, acerca do reino de Deus vindouro e desse reino presente já. Calma. Pode ser que fique um pouco confuso, mas a nossa conversa aqui nesse GC, a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre esse reino. Então, na oração do Pai Nosso, dentro do Sermão da Montanha, Raíssa, Jesus está ensinando os seus discípulos a se aproximarem de Deus e chamar a Deus de Pai. E aí, já é um escândalo naquela época chamar Deus de Pai.
Porque o texto de João vai dizer que qualquer um que chame Deus de Pai faz-se semelhante a Deus, né? Então, Cristo fala assim, não, vocês podem chamar Deus de Pai. Quer dizer que nós não necessitamos mais de nos aproximar de Deus e dizer assim, ó Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué, de Moisés. Não, nós podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Pai. Nesse princípio de oração do Pai Nosso, quando Cristo fala que a gente tem que chamar Deus de Pai, já tem um ensinamento presente acerca do reino de Deus. Quando esse reino vem a nós, ou quando Cristo revela esse reino aos seus seguidores, um dos aspectos principais desse reino, demonstrados na oração do Pai Nosso, é que no reino de Deus, nós não precisamos chamar a Deus por títulos, nós podemos chamá-lo de Pai, ou quando o reino de Deus se manifesta, a gente não precisa mais citar os mortos para falar sobre Deus. Nós podemos chamar Deus de Abba, de Paizinho. E aí, o Anderson, a respeito da manifestação desse reino e da possibilidade que o sacrifício de Jesus nos permite de chamá-lo de Pai, o que você pensa? Quando o texto fala assim, ou quando os nossos pensamentos aqui organizados diz que nós não precisamos mais nos aproximar de Deus cheios de títulos ou preocupados com os títulos que Ele tem, nós podemos, por causa da manifestação desse reino, chamá-lo de Abba, chamá-lo de Pai. É interessante que esse reino ele já vem chocando, né, a gente, desde o começo desse anúncio. Mas o que eu acho bem interessante é quando Jesus nos convida, fala desse reino e já começa na introdução a própria oração mesmo, chamando de Pai, é um convite para você fazer parte da família real, podemos dizer isso, né? Fazer parte desse... E que é bem chocante no quesito quando se trata do reino aqui. Quando a gente fala sobre monarquia, quando fala sobre esse reinado terreno, a gente vê muito essa questão hierárquica e essa questão opressora. Sempre a ideia do rei, aquela ideia do vingador, do cara mau, ou de um distanciamento, a gente sempre vê isso. Mas quando a gente fala sobre pai, esse reino nos fala sobre proximidade. Aí logo depois vem falando sobre família, vem dando esse afeto de comer na mesa, sentar à mesa. Então, algo que é bem interessante é sobre essa familiaridade. Nos chamando agora de filhos de Deus, não mais uns simples servos, né? E sempre vamos ter essa dualidade do servo e filho. Jesus ele está então organizando os nossos pensamentos acerca de quem é esse rei. Né? Porque tem duas perguntas que Mateus, o autor, ele pretende responder, né? Sobre quem é esse rei e de que origem é o seu reino. Quando o autor desse evangelho escreve, ele escreve para responder que rei é esse e de onde veio o seu reino. E aí o Anderson está dizendo para a gente que quando ele, relatando as palavras de Jesus, ele nos convida a chamar esse rei excelso, soberano de Pai, ele está encurtando as distâncias. E principalmente por se tratar de Mateus, que fala para os judeus, né? Então é algo que para nós hoje é algo que traz paz, igual meu coração, é algo que é alívio e é encantador, é belo, mas para um judeu que tinha toda aquela ideia dos reis, eles estavam naquele período ainda muito recente, dos reis e toda essa opressão que talvez que um reinado tinha após o outro, ter essa ideia do novo reino, desse novo rei, e agora poder chamar esse rei de pai, de proximidade, eu acho que era bem chocante. E aí ele começa então a fazer algumas diferenciações sobre alguns aspectos do reino vindouro que já está presente na nossa vida ou em nós, né? E ele começa fazendo essa separação a partir dessa verdade, de que a partir da implantação desse reino, esse rei não quer ser conhecido pelos seus títulos, ele quer ser conhecido pela sua paternidade. Ou nós não precisamos temer o rei. O rei, esse que reina, é o nosso pai, né? E ele continua dizendo na oração do Pai Nosso, abrindo um leque sobre aspectos desse reino, né? E ele fala assim, quando vocês forem orar, chame o rei de pai, né? Mas não é de pai meu, não é o seu pai simplesmente, Raíssa. Um dos outros aspectos presente na oração do Pai Nosso acerca do reino, é que no reino de Deus não há órfãos, e o Pai não é somente meu, o Pai não é exclusivamente meu. Olha só o que ele fala, quando vocês forem orar, se aproximem do rei e chamem ele de Pai Nosso. Quer dizer que nesse reino, Anderson, eu sou filho, você é filha, Tairone, você é filho, né? Então no reino de Deus não há ninguém que não possa ter um pai. E aí, uma das coisas que nós cantamos aqui,
acerca dos títulos e nos afastar dos títulos é que o que nos aproxima desse rei, que é o nosso Pai, não são as nossas condecorações, as nossas qualificações, o que nós fazemos de bom ou de ruim. O que nos aproxima desse rei e do seu reino é o sacrifício do filho dele, é ele que decidiu fazer-se próximo de nós, tabernacular conosco, e é ele também quem decide fazer com que nesse reino não haja ninguém que fique sem pai, né? E aí eu vou falar algo que eu sempre falo, que o reino de Deus nos equaliza. A manifestação do reino de Deus equaliza as pessoas que seguem a Jesus, porque pela manifestação desse reino não há ninguém melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Todos nesse reino servem a um rei que é pai, e chamam a esse rei que é pai de Pai Nosso. Raíssa, quando você pensa que pela manifestação desse reino você pode se aproximar de Deus sem essa necessidade de usar de títulos e várias outras artimanhas para poder chamar a atenção dele, você pode simplesmente chamá-lo de pai. E você pode chamá-lo de pai a partir de um pressuposto que ele não somente é seu pai, como ele é pai de muitas amigas e amigos seus. Inclusive, ele tem capacidade e poder de ser pai daqueles a quem a gente acha que ele não pode ser. Quando você pensa que você pode chamar o rei de meu paizinho, e aí? O que você pensa quanto a isso? O que vem à sua mente? Bom, isso vem não só à mente, mas também ao meu coração, um certo conforto. Porque muitas vezes nós carregamos fardos. Porque nós achamos que esse afeto que Deus tem, que Jesus tem para conosco, é por conta do que fazemos, do que somos. E quando nós abrimos mão disso e nos aproximamos, não por quem nós somos, mas por quem Ele é, isso traz ao meu coração e ao nosso coração como filhos muito amor, muito conforto. Paz, nós temos essa paz. Sim, e principalmente, além de nos trazer esse conforto, também nos traz algo pedagógico, né? Nos ensina agora também que o próximo também, ele é amado, e nos ensina a amar esse próximo, o próximo na semelhança que nós somos amados e como somos filhos. Então não há distinção agora. Quando eu olho para o outro, eu não vejo que eu sou superior, não sou um príncipe melhor, não sou mais próximo do Pai. Agora eu vejo que todos fazem parte desse reino e todos são convidados a esse reino. Tem algo bem democrático mesmo. Então nesse reino não tem essa distinção. O único que é perfeito é Ele, e que todos nós estamos sendo feitos à sua imagem a partir do Filho, né? Então quando o Filho ele vem a nós e fala sobre esse reino, ele abre para cada um de nós esse espaço, ele cede um lugar à mesa. Ele fala assim: eu vou para o meu Pai, não vou deixar vocês órfãos, enviarei um Consolador e eu vou preparar-vos lugar. Ele está empenhado em nos colocar nesse reino, né, que é vindouro, ou seja, o reino vem. Quando Cristo voltar, Ele vai consumar a implantação do seu reino aqui, né? Mas hoje aqui, esse reino já é presente na nossa vida e no nosso coração. Porque uma vez que essa luz brilhou para nós, o que Ele espera que nós vivamos são os aspectos desse reino, né? Ou seja, Mateus capítulo 5, 6 e 7 está dizendo assim: olha, vocês vivem na terra, mas vivam na terra como cidadãos desse reino que virá, né? E a manifestação desse reino que os homens viram com seus olhos é a própria vida de Jesus. Então ele fala assim, ele encurta a distância entre os servos. Nós não somos mais os servos simplesmente, nós somos agora filhos desse rei que é o Pai. Eu não sou melhor do que o Anderson porque esse reino diz que o Pai é nosso, né? E porque o Pai é nosso, nós juntamente podemos pedir pela manifestação desse reino. E uma das coisas que eu penso quando o autor fala assim, nas palavras de Jesus, ele fala assim: venha a nós o teu reino, eu penso que o pedido dele não é um pedido egoísta, e sim um pedido de alguém que se preocupa com aqueles que ainda não foram alcançados por esse reino. Quando ele ora assim: Pai, venha a nós o teu reino, é como se ele pensasse assim: alcança aqueles que ainda não fazem parte desse reino, alcança aqueles que se sentem à margem ainda, porque a luz do teu reino não brilhou no coração deles, alcança até mesmo aqueles que pensam fazer parte do teu reino, mas que pensam fazer parte pelas suas condecorações, pelas suas qualificações, por aquilo que eles fazem de bom, quando na verdade
talvez uma das principais verdades sobre a manifestação desse reino é que esse reino veio a nós quando nós não tínhamos qualificação alguma para identificar esse reino. É até mesmo, é o próprio Deus que chama a nossa atenção e fala assim: olha, eu estou dando a vocês uma nova possibilidade de vida. E a prova disso, se eu não me engano, é Isaías 29, se eu não me engano, né? Quando o autor fala assim: eis que estou fazendo algo novo no meio de vocês. Ele está arrancando aquela mentalidade de servos, de menores, de pessoas inferiores ao rei, e ele está estabelecendo um novo princípio, que é: não, vocês são filhos desse rei, co-herdeiros com Cristo, vocês podem se assentar. Ei, existe um lugar à mesa para vocês. Quando nós falamos sobre esse reino, né? Quando Mateus relata nas palavras de Jesus sobre esse reino, nós precisamos identificar uma verdade: esse reino veio a nós, ele está presente aqui na terra hoje e agora, através dos seguidores de Jesus, que são convidados a viver princípios do reino vindouro, né? O que Jesus pode esperar de nós hoje aqui? Já que esse reino não foi completamente implantado, como nós devemos viver então a nossa vida aqui? Como você mesmo disse, né? Esse reino já foi inaugurado, mas ele não foi ainda consolidado, né? Não foi ainda consumado. E por esse reino que já começou, a primeira coisa que nos fala sobre isso, sobre esse reino que já começou, retira um pouco dessa preocupação nossa, que a nossa visão quando fala sobre esse reino é uma coisa muito futurística. É de uma coisa muito escatológica, muito do pós-morte, de uma outra vida, e acabamos que vivemos aqui sem essa esperança. Quando eu falo sobre o reino que já veio, esse reino que já começou e inaugurou, me traz uma esperança. Você falando aí, veio na minha cabeça logo sobre essa grande angústia que existe no coração de todo ser humano por esse reino. O coração humano já tem essa angústia por esse reino dos céus. É um reino que é feito desde Adão ali, para consertar o erro. Ali no proto-evangelho, né, 3,15, Gênesis 3,15, quando fala que o Senhor viria, né, para esmagar, e ele consertando todo esse problema que houve com o ser humano no começo. Então, falar sobre esse reino que está aqui é algo esperançoso para nós, é algo que vai tirar essa angústia existencial que existe dentro de nós, que é simplesmente do porvir, e ter essa grande busca que nós temos sempre de estar buscando motivo para que viver, para que eu vivo, qual é o motivo do meu propósito, da minha existência. Eu entendo que eu fui feito agora a imagem e semelhança dele, sou dignificado em cima disso, e agora eu sou aceito nesse reino que um dia mesmo, pelos meus próprios atos, Adão, que há em mim, me retirou desse reino. Então é uma paz, uma esperança, e realmente é algo que traz, retira essa angústia, pode dizer isso. Quando a palavra fala sobre vida eterna, o que ela pretende dizer para nós é que a vida eterna, ela vai acontecer, mas para quem já está vivendo, para quem já conhece Jesus, reconhece a Cristo, a vida eterna é uma realidade presente hoje. Então, quando nós pensamos sobre esse reino, nós pensamos sobre o agora também. Não é somente sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Nós precisamos entender que o Evangelho não está sempre apontando os nossos olhos para o futuro e também para agora, para o hoje, né? Então, é importante que nós reflitamos sobre algumas verdades do que está sendo dito aqui. Preste atenção. Primeiro, o evangelista está relatando as palavras de Jesus, apresentando um rei que não é um rei conforme todo mundo conhecia ou esperava, é um rei diferente. Então já tem uma diferença entre esse rei e os demais reis que governavam o mundo naquela época. Segundo, existe uma diferença entre o povo governado pelos demais reis e o povo governado por esse rei. Porque esse rei aqui, ele governa o povo como um pai que cuida dos filhos. Interessante demais. Outra coisa, outro princípio importante sobre esse rei e sobre esse reino, é que nesse reino, o rei chama todos de filho, para que ninguém se sinta mais merecedor do que o outro, né? E ele nos convida a pedir o reino, não para que nós sejamos livrados do tempo presente, mas que neste tempo presente nós possamos olhar para aqueles que hoje ainda não fazem parte dessa grande família. E isso é interessante demais. O texto continua dizendo e fala assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, né? Então aí mais um princípio acerca desse reino que virá e que já é presente. No reino de Deus, ou
o reino de Deus é manifesto ou está manifestado em qualquer lugar onde a vontade dele está sendo feita. E isso pode confundir ainda mais a nossa mente, porque existem às vezes os piores lugares possíveis em que Deus pode manifestar o seu reino, desde que haja uma pessoa ali cumprindo a vontade dele, né? Então o reino de Deus está presente em qualquer lugar onde exista um servidor, um filho que está reproduzindo ou cumprindo a vontade e os desejos de Jesus. Queria perguntar aqui para o Anderson, né, como é que ele pensa sobre essa capacidade de nós obedecermos a essa vontade, cumprirmos a essa vontade de Deus, conhecermos a vontade de Deus, né, abdicarmos das nossas próprias vontades. Talvez você em casa esteja perguntando, mas como eu conheço a vontade de Deus, como eu sei? Né? A princípio a Bíblia diz para nós. E você, Anderson, como é que você pode dizer para nós sobre essa vontade que manifesta o reino e que torna o reino conhecido? Então, saber essa vontade de Deus, eu tive grande dificuldade de toda a minha caminhada, porque procurei em seminários, procurei em vários lugares, o que é essa grande vontade? Né? Em minhas orações, muitas vezes eu fazia e não encontrava a resposta clara. Eu ficava assim, gente, mas que isso? Que vontade é essa que é tão escondida? Mas ao deparar com Jesus e todo esse ensinamento que ele vai nos falando, dessa imagem de Deus aqui na terra, essa face do Deus homem, né? Você começa a perceber, e principalmente ali em Mateus 5, do Sermão do Monte, onde ele começa elevando um pouco do padrão. Ele começa mostrando como é que é esse reino. E esse reino, que eu acho muito interessante, que ele vai sempre estar denunciando estruturas aqui terrenas que é totalmente anticristo, né? Que essas estruturas que vai cada vez mais nos fazendo egoístas, desumanos. Na verdade, o que Cristo está nos ensinando é ser verdadeiros humanos. Ele é a imagem do Deus homem que, ao olhar para ele, vamos estar sendo cada vez mais homens, né? Essa imagem do homem varão perfeito, esse homem perfeito. E ao olhar para ele, você vai ver ele denunciando e sendo denunciado toda vez que nós encontramos com ele, essas estruturas do egoísmo, da vaidade, da soberba, e tudo isso ele vai denunciando, desse grande amor próprio que faz eu tentar menosprezar o outro. Então, todos esses valores, ele vai mostrando, olha só, não é assim, ame a Deus acima de tudo, ame o seu próximo, a sua imagem, aprenda a perdoar. Na própria oração do Pai Nosso, a gente vai vendo isso, sobre perdoar credores, né? Assim como eu tenho certeza que eu fui perdoado por Deus, assim como eu tenho certeza que Ele me perdoou, assim eu posso perdoar também aqueles que me ofendem, aqueles que me devem. Então ele vai sendo princípios que para nós é chocante. Para nós a gente olha e fala assim, nossa, é um padrão elevado, eu não consigo cumprir. E eu fico assim, nossa, eu entendo isso como vontade, porque a gente fica muito preso que vontade é alguma coisa ministerial, tipo que é um grande propósito aqui na Terra. Qual é o motivo da existência? O motivo da existência é cantar, o motivo da existência é falar nos palcos dessa Terra. Não, a vontade de Deus mesmo é onde que o Filho dele seja glorificado e toda vez mais tenha mortificação da nosso eu, do Adão. Uou! Então a vontade de Deus é que a todo tempo o Filho dele seja glorificado e, em consequência disso, nós morramos para nós mesmos, né? O Anderson falou algo aqui que para mim me marcou muito. A oração do Pai Nosso, ela não somente apresenta o reino, como ela denuncia estruturas de poder estão equivocadas. Porque quando surge um homem dizendo que nós podemos chamar Deus de Pai, você que está em casa participando com a gente, eu não sei se você está entendendo, você não precisa se aproximar de Deus com receio. Você não precisa se aproximar de Deus com medo, você pode se aproximar de Deus certos de uma verdade. O reino de Deus te permite chamá-lo de Pai, né? Chamá-lo de Pai, olhar para o outro como um irmão, né? Louvar a Deus, né? E santificar o nome dEle, pedir pelo reino dEle, para que Ele implante o reino cada vez mais em nós. Não é somente implantar o reino dEle nas nações. Às vezes nós somos muito egoístas e equivocados quanto a isso. Nós oramos, fazemos atos proféticos, pedimos a Deus para que implante o seu reino nas nações, só que a implantação do reino de Deus nas nações começa implantando em nós. Deus pretende implantar primeiro o reino dele na sua vida, através dos princípios do Sermão do Monte, que são contraculturais. É doideira dar a outra face. É loucura você ler o Sermão do Monte e falar assim, meu Deus, o que é isso? Né? Como assim perdoar, não julgar para não ser julgado? Como assim? Isso são os critérios ou os parâmetros do reino de Deus. E aí? Não é só eu ir no culto? Não é só eu participar do GC Online? Não é somente eu ter uma religião? Não é.
Não é. É conhecer Cristo, fazê-lo conhecido, abraçar os princípios da verdade de Cristo, né? Abdicar de toda a religiosidade que nos coloca à margem. E uma das coisas que a religião, a religiosidade causa em nós é que ela nos permite beber um copo d'água quando existe um oceano de conhecimento. A gente pode mergulhar em Cristo e conhecê-lo cada vez mais, mas a gente se contenta com a religiosidade, que é somente um pouquinho de água em um recipiente. E limita outros a não ter dessa água. A gente bebe pouco por ser religioso, a gente não consegue ter todo o acesso e limita o outro também. Então, assim, é aquela parte que fala, né? Você está na porta, você não deixa o outro entrar, você não entra. Olha só, uma outra parte importante que fala assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Uma outra manifestação desse reino é que no reino de Deus, nós dependemos dele. E tudo que nós temos, Raíssa, é produto da bondade de Deus. E nós, como irmãos desse Pai que é rei, a gente juntamente olha para ele e fala assim: Pai, sacia a nossa fome, nós precisamos dele. Raíssa, já se percebeu em algum momento em que você somente pode recorrer a ele e que você depende dele, que não adianta, você precisa falar: Deus, é só o Senhor, sacia a minha fome, a minha sede? Com certeza. Eu acho que todo ser humano passa por momentos assim, onde não há mais solução, não tem mais jeito e você tem como recorrer somente a ele. E aí é aquela busca intensa e só ele pode saciar aquela necessidade interna ou talvez externa de algo que esteja precisando. E é isso, várias vezes já passei por isso. Na manifestação do reino de Deus, ou quando o reino de Deus é manifesto, além de não haver órfãos e filhos melhores, além do rei ser um Deus que é Pai, o pão também não é dado somente a mim. A oração do Pai Nosso manifesta um reino que não é um reino egoísta, de filhos egoístas. Eu não peço pelo pão que é meu, eu peço pelo pão que é nosso. Ou seja, quando o reino de Deus se manifesta, Tairone, ninguém passa fome, porque qualquer um que tenha recebido está disposto a partilhar daquilo que aparentemente é dele, fazendo aquilo que é dele ser nosso. No reino de Deus, nada é meu. A sua voz, não, porque é minha voz, não, é porque o meu conhecimento, não. No reino de Deus, tudo que nós temos é do outro. Como assim? Um dos princípios mais importantes da fé cristã é que tudo que veio a nós, veio porque o nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, partilhou com a gente, para nos ensinar que nada é meu, que tudo que veio a mim, tudo que eu tenho, tem um potencial para ser nosso. E aí um outro convite que a oração do Pai Nosso faz para poder revelar esse reino é: perdoa as nossas dívidas, né? Eles olham para Deus, para o rei, como aquele capaz de perdoar. Esse rei não é aquele rei que pune, não é aquele rei que não dá chance, não é aquele rei sanguinário, é aquele rei que aplacou a sua ira no sacrifício do seu filho e por isso tem poder para perdoar. E ele tem tanto poder para perdoar que ele nos convida a perdoar também. No reino de Deus, não somente o rei perdoa, Tairone, como nós também podemos perdoar. E seria uma hipocrisia nossa clamar pelo perdão do rei, que é o nosso Pai, enquanto a gente retém o perdão daqueles que nos devem alguma coisa. Você já foi desafiado alguma vez, Tairone, a perdoar alguém que você falou assim: eu queria reter o perdão, eu queria não falar mais com essa pessoa? Muitas vezes, né? São momentos que a gente passa na vida que a gente é obrigado a parar e pensar, e aí a gente percebe que tem que perdoar, né? O 70 vezes 7. Mas o mais engraçado no reino de Deus é que eu percebo é que você pode sair do reino e voltar, e você não vai ser obrigado a passar por nenhum processo, você é convidado a entrar novamente. Eu acho muito interessante isso. O reino de Deus, né, que é manifesto pela sua graça também, ele está constantemente com suas portas abertas, né, e é um convite para que a gente entre, entendeu? É um convite para que nós entremos nesse reino. Beleza.
Então não tem aquele peso que a religião impõe. Eu lembro dos meus primeiros anos de caminhada na fé cristã, que o meu maior medo é esse negócio do meu nome escrito ali, como a Bíblia fala. Porque se meu nome foi escrito ali, pelas minhas qualificações, um pecado apagou o meu nome dali, né? Mas a manifestação desse reino em Cristo diz para você, diz para mim, diz para nós que, calma, tirem esse peso dos ombros de vocês. Por causa do sacrifício do Filho de Deus, as portas desse reino estão abertas para você, abertas para nós. Mas eu não preciso então abraçar a minha religião, não é pelas minhas condecorações, não. O reino veio a nós por causa do sacrifício do Filho de Deus. E ele fala assim, vocês podem perdoar, ou melhor, Deus, Pai, me perdoa como eu tenho perdoado, né? E aí assim, uma outra verdade que a oração do Pai Nosso fala para nós sobre esse reino, é que o reino, ele não anula, não exclui as nossas tentações. E, apesar do reino, Raíssa, estar presente aqui, nós ainda assim seremos tentados. E quando o texto fala assim, não nos deixes cair em tentação, não é assim, não nos deixes ser tentados. Na verdade, é assim, ó. Se formos tentados, não nos deixe cair. E aí, Anderson, quando você pensa sobre ser tentado não é um problema. O problema é cair. Mas ainda assim, se nós cairmos, nós temos um advogado junto ao Pai, né? Não nos deixes cair quando formos tentados. Isso fala sobre humanidade, sobre nós sermos humanos a tal ponto de sermos tentados como Cristo foi, mas existia um Deus que é Rei e Pai, que cuida de nós, que apesar da tentação, está cuidando da gente e nos mantendo de pé. Eu vejo a leitura sobre o reino que nós fazemos que pode trazer um pouco dessa complicação na cabeça das pessoas. Um autor que eu gosto muito, que é John Stott, vai falar sobre as 3 possíveis leituras sobre esse reino de Deus. Uma das 3 possíveis leituras, uma é uma leitura mais pessimista, o outro uma leitura super otimista, até demais, chega a ser até... Hiperotimista e heróica, essa visão bem heróica mesmo. E outra que é a visão mais realista. A visão mais pessimista é essa visão, por exemplo, já que o reino ele já começou, mas ele não é aqui, é futuro, então aqui tudo acabou, tudo é perdido, eu sou fraco, sofrimento. É só sofrimento, você tá isso, eu não aceito Deus manifestando aqui, não, Deus é só no futuro, a minha fé é 100% escatológica, é lá no porvir. E não há nenhum valor no presente, não já que é só no futuro, então assim, eu me abandono. nessa vida. Então assim, a pessoa despreza a sua vida, despreza a vida do outro e despreza toda essa relação aqui nesse plano, né? E a outra é que é o otimismo demais, né? Que leva já pro suprassumo, né? Que aí a pessoa, aqui eu já sou mais que vitorioso, aqui Cristo já levou a cruz, então aqui eu não vou ser tentado, aqui eu não vou sofrer, aqui eu não vou perder. Como se Cristo não precisasse voltar para consumar o seu reino. Ele levou já sobre si a sua cruz, então receba a cura, você não vai mais ter enfermidade, não vai passar mais necessidade, porque o cristão não passa fome. Então, aquelas verdades do reino consumado, que não vai haver nem mais choro, nem mais dor, esses hiperotimistas estão trazendo para o presente como se fosse agora. Né? Confunde essa justificação com glorificação. Tipo assim, muda essa ordem do processo todo. E o outro é uma visão mais difícil, que é a visão mais realista. É onde que eu sou obrigado a fazer esse equilíbrio que você fala, a gente fala muito aqui sobre a minha humanidade, sobre o que Cristo fez por mim. Nesse plano aqui, entender que já começou, o reino já começou, eu tenho os atributos. Eu não tenho todos os atributos, eu não posso ter acesso a todos, mas também eu não estou com nada. Eu tenho atributos do reino aqui. Eu tenho coisas do reino a fazer aqui. E é engraçado porque nesse reino que está presente hoje aqui, o autor fala assim, livra-nos do mal. E ele não para no livra-nos do mal. Primeiro ele reconhece que esse Deus que é Pai e Rei tem a capacidade e o poder de implantar em nós o seu reino, como também tem capacidade e poder de nos livrar do mal. Aí ele termina esse momento dizendo assim, porque teu é o reino. E quando ele fala assim, porque teu é o reino, ele está dizendo para ele, não, o reino não é conforme eu penso e como eu quero, o reino é teu. Teu é o poder e a glória, para sempre, amém. E talvez você em casa fique pensando assim, como é que eu faço para participar desse reino? O reino é exemplificado por um banquete que foi dado e convidados que foram chamados a participar desse banquete. E Cristo está convidando você e convidando a nós a entrarmos nesse banquete e Ele mesmo preparou para nós lugar à mesa.
O reino não é para quem é bom demais ou santo demais. O reino de Deus não é para os evangélicos. O reino de Deus é para qualquer um que reconheça que Cristo é capaz de perdoar pecados e e salvar a todos e redimir a quem Ele quiser, porque Ele tem poder para salvar. E o que cabe a nós então após essa oração do Pai Nosso? É reconhecer que Teu é o reino, Tua é a glória, né? E eu quero orar por você, para que você que está participando conosco saiba dessa verdade, que o reino não vai vir, ele já está aqui. E uma vez que ele está aqui, ele será consumado quando Cristo vier com seus anjos, brilhar nos céus, né? Então é permitido sim que você hoje se alegre, é permitido sim que você hoje olhe para Ele, é permitido sim que hoje você, apesar das suas tentações, reconheça que existe um Deus que é Rei, mas que também é Pai. Da sua casa, feche os seus olhos, por favor. Venha o Teu reino sobre nós, Deus, sobre os nossos corações. Manifesta a Tua verdade, Tua vontade, que em nós haja um deleite no Senhor. Guarda o nosso coração de não nos iludirmos com os reinos deste mundo. Nos faz buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Nos dê amor e desejo pela manifestação desse reino. Cuida, Pai, dos nossos anseios. Venha sobre nós o Teu reino. Venha sobre nós a Tua vontade, Pai. Pai, alcança os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse instante, Pai, com os aspectos desse reino, Pai. Pai, revela a este e a esta, Pai, que o reino é para ele e é para ela. O reino é para os oprimidos, é para os feridos. O reino é para os pecadores. E nesse reino só há um que é Deus. E nesse reino, o rei não é somente um rei, mas é também Pai. Em nome de Jesus. Você que participou conosco desse GC, nós te aguardamos na semana que vem, neste mesmo horário. E só frisando para você, o reino de Deus está disponível para você, onde quer que você esteja e quem quer que você seja. Se me alcançou, se alcançou a estes, tem poder para te alcançar. Deus te abençoe e uma ótima semana.